Olá a todos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, estamos na passagem posterior ao embate com um grupo de fariseus, em que Jesus vai explorar um trecho do livro de Isaías. Na reunião passada, falamos um pouco sobre o profeta Isaías, no hebraico Yeshoyahu, que significa Deus salvou ou salvação do Senhor. Também falamos do livro de Isaías e de sua estrutura e tema principal, a consolação, e na segunda parte a promessa messiânica. Mencionamos ainda como Isaías tem um espaço especial na literatura espírita, trazida à luz por Franciscano Xavier, menção especial no livro Paulo Estevão e no livro Jesus no Lar, em várias lições. Concluímos então que este profeta é paradigmático, é uma referência importante no estudo do Evangelho e do Novo Testamento. Vivendo 300 anos antes da vinda do Cristo, mas a sua obra mediúnica é relevante para entendermos quem é Jesus. Isaías e os adensadores da sua obra, aqueles que o auxiliaram a escrever seu livro, em particular a segunda parte, que estima-se foi escrita a posteriori, compuseram um tratado em torno de uma palavra: esperança. Esta é a essência do livro de Isaías. Esperança de que algo novo, melhor, positivo, seria erguido no lugar de algo negativo, envelhecido, o status quo tanto da sua época quanto das épocas vindouras. E para se erguer algo novo, sobre algo que seja velho, é necessário que ocorra a demolição, a destruição de paradigmas anteriores. Não se trata aqui de demolição física, como veremos com Emmanuel no final do nosso estudo. Jesus literalmente implodiu as bases sociais, o estilo de vida anteriores à sua vinda, através de sua vivência, muito mais do que com seu discurso. E Isaías anuncia isto. Trata-se de um processo lento, iniciado bem atrás, ainda na época de Isaías, por exemplo, e assim por ele qualificado, se estenderá no futuro. Verificamos então que tal processo encontra-se em pleno curso e talvez em um dos seus momentos mais críticos. Nossos dias não são, como aparentam, os da vitória do mal. São exatamente dias da agonia do mal. E aqui ressaltamos, não necessariamente das pessoas que fazem o mal. E como tudo que agoniza, estertora, grita, enfurece, chama atenção, é destacado. Em contrapartida, o triunfo do bem é silencioso. E hoje trataremos justamente do fim deste estilo de vida que não mais funciona, pelo menos do ponto de vista espiritual, que não tem futuro na Terra. Iniciaremos retomando o versículo sob estudo, que diz assim: Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Essa fala de Jesus em Mateus é uma citação, até mesmo literal, do profeta Isaías. É uma referência aos versículos iniciais do capítulo 42 do seu livro. E é justamente de um trecho conhecido como o Cântico do Servo do Senhor. Deus se dirigindo ao seu servo, seu ungido, seu eleito. E aqui uma referência direta à conexão de Jesus com o orbe terrestre, possivelmente um entre os vários planetas sobre a responsabilidade de um espírito crístico, e com todos os espíritos matriculados nessa imensa escola. Jesus tem um compromisso conosco, ainda que este seja incompreendido por nossa parte. Ao contrário dos governos do mundo, ele não tem compromisso com a transitoriedade, seu compromisso é com a eternidade. E de forma mais profunda, a qualificação eterno, aquilo que sempre existiu e continuará existindo, remete a seu compromisso com Deus. Estabeleceu um contrato com a divindade. Traga cada uma das ovelhas para o meu aprisco. Tal a função do divino pastor. E destacaremos, portanto, duas palavras no versículo sobre a análise: justiça e nações. E para isso, entenderemos como Isaías utiliza esses termos em todo o seu livro. Estes temas são recorrentes em sua obra, mas assumem significado distinto. Justiça, do hebraico tzedek,
de onde vem os justos, Sadik, se refere ao processo de deslocamento, de peregrinação, de avançar em linha reta. Então, o processo de libertação que acontece quando o povo judeu sai do Egito até a Palestina deve acontecer segundo paradigmas de conduta. Estas normas constituem duas linhas paralelas, formando uma estrada. Uma linha é a da ética, caráter, decência, honestidade. A outra linha é a da misericórdia, da compaixão, da ternura, da candura e da amabilidade. Para se andar na justiça, é preciso equilibrar e harmonizar entre as duas linhas citadas acima. Este é o caminho do justo. Esta noção, vivida por Jesus a posteriori, é que deve ser apresentada àqueles que desconhecem, apresentada às nações. Uma tradução possível para a palavra nação, do grego etnos, poderia ser gentios, em hebraico goi. Era uma expressão utilizada para os não-judeus. Um grego, um romano, um persa, etc., eram referenciados pelos hebreus por essa expressão, goi. Uma outra forma de diferenciação utilizada na época, dentro dessa nossa análise do ponto de vista cultural e histórico, era entre aqueles que rendem culto a Yahvé no Templo de Jerusalém e aqueles que rendem culto a vários deuses politeístas nos respectivos templos de pedra desses deuses. Veremos no decorrer que essa interpretação casa exatamente com o que a gente está dizendo. Se abandonarmos o sentido histórico e buscarmos o sentido espiritual, que é alvo de nossa análise aqui, o gentio assume outro significado. Significa aquele que é idólatra. E nesse sentido, a humanidade pode ser dividida em dois grupos, os idólatras e os não idólatras. Todo aquele que cultua formas transitórias, que se curva diante das formas e das condições passageiras, pode, em sentido mais geral, ser caracterizado como idólatra. Todo aquele que rende culto à eternidade, à espiritualidade, à essência espiritual do ser, este é o não idólatra. Então, por essa definição, gentio é um termo que engloba a grande maioria da humanidade encarnada atualmente. Quantos de nós, em algum momento da vida, não rendemos culto às formas transitórias? Nos fascinamos por algum cargo, algum título, por dinheiro? Existe uma minoria de espíritos fiéis a Jesus que são verdadeiros servos do Senhor, porque vivem integralmente em espírito e verdade. Mas a grande maioria de espíritos na Terra compõe a grande nação de gentios, indo além das fronteiras de país e nacionalidade. Para essas nações, Isaías anuncia que será necessário que o servo de Deus apresente a noção de justiça, de retidão, de equilíbrio entre as duas forças, que tais nações quase desconhecem, a ética e a misericórdia. O homem violento tem possibilidade de conhecer e agir de forma ética, mas normalmente tem dificuldades no exercício da misericórdia. Por sua vez, o homem desequilibrado pode ter o coração até generoso e talvez tenha contato com a misericórdia, mas tem profunda dificuldade na retidão de caráter e na ética. Todo o esforço da espiritualidade maior e do Cristo é apresentar de forma clara e inequívoca esses dois conceitos, e mais profundamente uma vivência equilibrada entre ambos. A segunda parte do livro de Isaías, que se inicia no capítulo 40 e que trata exatamente da vinda do Messias, trata exatamente da anunciação. No versículo 17 destacamos: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Aqui, no sentido literal do termo nação, no sentido de pátria, o mesmo da aglomeração de semelhantes, similar a tribos, até mesmo no sentido mais moderno dessa acepção, diante do Cristo, governador do orbe, esse é irreal, é uma ilusão, necessidades criadas pelos homens, pelos espíritos encarnados. E diante dessas afirmações, os conceitos nacionalistas perdem completamente o sentido. Relembramos no livro Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Jesus entrega a Ismael sua nova missão e lhe repassa a bandeira símbolo. Trata-se de uma bandeira branca, com as inscrições Deus, Cristo e Caridade.
Essa é a essência da missão do Cristo delegada a Ismael, por amor à humanidade, não apenas aos brasileiros. E claramente, constatado por este raciocínio, todo patriotismo é vão, é vazio, é idólatra. Mesmo na análise das questões ao qual o próprio judaísmo se vinculou, ao confundir a metáfora de Jerusalém e do respectivo templo, que não são um lugar físico, mas a congregação de todos os espíritos de bem em torno do ideal divino e do templo da fé viva que deve se estabelecer dentro de cada um de nós e que frequentemente é esquecido e abandonado. E ainda, referenciando os grandes estadistas e grandes líderes mundiais, podemos novamente buscar a referência em Isaías, no capítulo 41, versículo 29. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Quem cultua um homem vai cultuar também, eventualmente, um idólatra. Quando Deus de pedra do meu ídolo desmoronar, também nós desmoronaremos. Mesmo a separação entre as religiões e muitas vezes o enfoque que temos do Espiritismo enquanto revelação se enquadram nestes parâmetros que estamos discutindo. A melhor religião é sempre a que cumpre com sua missão divina de consolação e orientação, não importando onde está. Didaticamente, Emmanuel complementa e esmiuça o ensino de Isaías, nos esclarecendo acerca deste processo de desmoronamento do mundo velho. Busquemos então no livro Busca e Acharás, lição Calamidades e Provações. O homem desejou recursos para mais facilmente abrir estradas e a divina providência lhe suscitou a ideia de reunir areia e nitroglicerina, em cuja conjugação despontou a dinamite. Sem os recursos desenvolvidos pela pólvora, por exemplo, não haveria um mundo moderno tal qual o conhecemos. Mas ele continua. A comunidade beneficiou-se da descoberta. No entanto, certa facção organizou com ela a bomba destruidora da existência humana. Aqui ele destaca que, perante a providência divina, quem acredita que a intenção de Deus na criação da pólvora era a destruição, figura em posição análoga à de um criminoso. Desses desvios derivam, por exemplo, os pensamentos de que o único caminho para a paz passa pelo armamentismo. Então ele continua. O homem pediu veículos que lhe fizessem vencer o espaço, ganhando tempo, e o amparo divino ofereceu-lhe os pensamentos necessários à construção das modernas máquinas de condução e transporte. Novamente aqui percebemos Emmanuel fazendo referência ao progresso impulsionado pela divina providência, mas ele destaca na sequência. Essas bênçãos carrearam progresso e renovação para todos os setores das aquisições planetárias. Entretanto, apareceram aqueles que desrespeitam as leis do trânsito, criando processos dolorosos de sofrimento e agravando débitos e resgates nos princípios de causa e efeito. Vemos aqui um exemplo perfeito onde as pequenas corrupções do dia a dia, os pequenos desrespeitos às normas simples de trânsito, são excelentes exemplos de como nascem as grandes corrupções, de como somos coniventes com o mal nas pequenas coisas. Ignoramos, por exemplo, que morrem mais pessoas de acidente de trânsito do que em guerras. Continua. O homem solicitou apoio contra a solidão psicológica e a eterna bondade, através da ciência, lhe concedeu o telégrafo, o rádio e o televisor, aproximando as coletividades e integrando no mesmo clima de aperfeiçoamento e cultura. Acrescentamos a internet, as mídias sociais, etc. Possibilidade de criação de amizades e vínculos reais pautadas na maior convivência saudável. E Emmanuel destaca, apesar disso, junto desses nobres empreendimentos surgiram aqueles que se valem de tão altos instrumentos da comunicação e solidariedade para a disseminação da discórdia e da guerra. Lembramos que o livro foi publicado em 1976, mas quão atuais são essas colocações? Prosseguindo, o homem rogou medidas contra a dor e a compaixão divina lhe enviou os anestésicos, favorecendo-lhe o tratamento e o reequilíbrio no campo orgânico. Seria quase impossível imaginarmos grande parte dos tratamentos médicos modernos sem anestesia, por exemplo. Muito provavelmente converter-se-iam em verdadeira sessão de tortura. E continua.
Ao lado dessas concessões, porém, não faltam aqueles que transformam os medicamentos da paz e da misericórdia em tóxicos de deserção e delinquência. E aqui, como sempre, o abuso e o desvio de finalidade convertem-se em novas fontes de expressão do nosso desequilíbrio. E nesse quesito, os desequilíbrios ocorrem independente de classe social e berço. Já começamos a constatar que a fraca vivência da ética, aliada à incompreensão verdadeira sobre misericórdia, são questões fundamentais para entendermos o descaminho da humanidade. Sem limites, as faixas da estrada, facilmente se perde o rumo. Necessário, portanto, que o Filho do Homem continue sua tarefa de apresentar às nações a noção de justiça, ética e misericórdia na mesma e exata medida. Continua Emmanuel. O homem pediu a desintegração atômica no intuito de senhorear mais força a fim de comandar o progresso, e a desintegração atômica está no mundo, ignorando-se que o preço pagará o orbe terrestre, até que essa conquista seja respeitada fora de qualquer apelo à destruição. Quando um chefe de Estado anuncia a possibilidade de destruição completa de outra nação, repete o desrespeito de uma concessão divina. É isso que Emmanuel nos diz. E prossegue. Como é fácil observar, Deus concede sempre ao homem as possibilidades e vantagens que a inteligência humana resolve requisitar à sabedoria divina. Em outras palavras, Deus nos entrega possibilidades e vantagens. E ele finaliza. Por isso mesmo, as calamidades que surjam dos caminhos da evolução no mundo não ocorrem, obviamente, sob a responsabilidade de Deus. Lá atrás, 300 anos antes de Jesus, Isaías já trazia a mensagem de que o espírito de vida hedonista, perdulário, predatório com a natureza, que Roma, Alexandre o Grande, as grandes nações dominadoras de cada era, que os impérios do mundo estão propondo, não terão um final feliz. A proposta do mundo atual nos apresenta um estilo de vida fadado ao fracasso, por esgotar todos os recursos que a divina providência nos provê em função do imediatismo a que nos entregamos. O Evangelho vem em oposição exatamente a esta forma de viver, não sustentável e egoísta. Aos espíritos que não entendem as diretrizes divinas sendo trazidas, que se mostram renitentes ao recado celeste, terão necessariamente que trilhar as mesmas veredas de dor para acordar, porque necessitamos urgentemente verticalizar os nossos ideais de vida. Concluímos, portanto, que Isaías, em seu tempo, falava de questões profundamente atuais. Retomamos ainda o seu livro, no capítulo 41, versículo 17. Os aflitos, os necessitados, buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Aqui começa a mensagem de consolação. A pior pobreza, a pior indigência mesmo, do ponto de vista espiritual, é a loucura de pautar a conduta pelo culto às formas transitórias. São estes os espíritos verdadeiramente sedentos. Relembramos, na sequência, a passagem da mulher samaritana, onde Jesus diz no diálogo com ela: este estilo de vida de vocês é árido. Essa maneira de viver que adotam ergueu o deserto dos corações, e quem perambula num deserto sente sede, e o conforto material que tal estilo de vida produz não mata essa sede. Jesus, portanto, reforça a profecia antecipada por Isaías. Haverá no futuro uma sede espiritual que apenas o Evangelho é capaz de saciar integralmente. E anotamos do livro Boa Nova, capítulo 17, o início do diálogo de Jesus com a samaritana. Ela pergunta: como sendo tu um judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Aqui se repete exatamente a questão que discutimos anteriormente das nações. Ela questiona como é que você pode ignorar a diferença existente entre o clã de judeus e de Samaria? Nossa sede começa nos processos de segregação. Jesus, então, sabiamente responde: os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Afinal de contas, somos todos espíritos imortais. E mesmo a anatomia do nosso corpo físico é essencialmente semelhante.
No fundo, nossas necessidades básicas também são as mesmas. Somos uma única família universal. E nossa sede começa nos nossos posicionamentos segregacionistas, nas separações e classificações que promovemos. Nosso desespero existencial começa muitas vezes por aí. E ela pergunta: que vem a ser essa água viva? Onde a tens, se a água aqui inexistente é apenas a deste poço? Acaso serias maior que nosso pai Jacó, que nos-la deu desde o princípio? E Jesus lhe devolve com uma questão bem significativa: este poço secará um dia. Ele ressalta: a matéria, como única resposta às nossas necessidades espirituais, será sempre finita. Os recursos materiais são escassos e finitos e, portanto, incapazes de responder ao espírito imortal. Em contrapartida, o amor pleno da divina providência e de seus verdadeiros emissários é incansável, mas também aguarda paciente nossa decisão e descoberta de que seremos bem mais felizes se nos despojarmos de muitas das questões que julgamos importantes, mas que não são essenciais na nossa caminhada espiritual. O espírito sobrevive à ausência do conforto material. E para finalizarmos, adiantamos a narrativa para notar que Filipe, depois do diálogo narrado, comenta: levaremos para Cafarnaum mais esse triunfo, porque é incontestável que obtivemos aqui entre os samaritanos um dos nossos melhores êxitos. Jesus então responde: não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Como todo o seu anelo é o do bem, eu trabalho, mas sem me prender aos anseios das vitórias imediatas. Ondulações de superfície. Estamos acostumados a transitar pela superfície, iludidos pela necessidade de velocidade, de andar rápido. O estudo do Evangelho, como deve ser feito em particular, necessita de profundidade, que não se consegue fazer rapidamente. Em essência, Jesus nos alerta que a atualidade quer velocidade perfumada com superficialidade. Muita informação sem profundidade, com base no imediatismo. Em essência, as nações não entenderam ainda o que é justiça, porque só querem o superficial, porque ainda não têm fôlego suficiente para se mover lentamente na profundidade do grande oceano que é a sabedoria divina. Fiquemos todos com Deus.